Hello, bom dia, tudo bem, galerinha? Hoje a nossa aula é de língua inglesa. Como vocês já sabem, em algum canto dessa tela já deve estar aparecendo para vocês. Eu sou a professora Adriele, professora de língua inglesa de vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar um conteúdo gramatical de língua inglesa que nós chamamos de advérbios de frequência. Antes de começar a nossa aula, por favor, pega o caderno de vocês aí para fazer as anotações. Eu vou fazer a explicação e à medida que eu for explicando, vou escrevendo aqui para vocês na tela do computador, ok? E vocês, obviamente, vão registrando. Caso eu esteja fazendo a explicação de uma forma muito rápida, vai travando o vídeo aí, vai pausando para que vocês tenham todo o material. Esse material que eu vou explicar para vocês, eu vou salvar um documento e vou anexar na plataforma do Classroom, não, na plataforma do Tagnos, tá? Para vocês. E depois da explicação vai vir um exercício que eu vou mostrar para vocês qual é que vocês vão fazer, ok? Então, o que vocês vão fazer a princípio? Pausa o vídeo, pega o caderno de inglês, faça as anotações e depois faça o exercício. Quando terminar, é só ficar tranquilo, de boa, relaxado, que vai estar tudo bem, tá? Para essa semana, vocês vão ter um exercício apenas, mais o registro da aula, tudo bem? Então, o conteúdo que nós vamos ver de gramática de língua inglesa são os advérbios de frequência. Eu vou escrever tudo em caixa alta para não dar trabalho depois para vocês não terem alguma dificuldade e até na hora da explicação sair um pouco mais rápida, tá bom? Então, advérbios de frequência. Mas nós vamos estudar os advérbios de frequência junto com uma palavrinha para mostrar o quê? A frequência que é utilizada. Primeiro, o que é advérbio? O primeiro passo é saber o que é advérbio. Advérbio é uma palavra que vai indicar uma circunstância em que eu vou utilizar essa palavra. Essa circunstância, ela pode indicar um modo, ela pode indicar uma intensidade, ela pode indicar o período que isso está acontecendo, a frequência, tá? São 5 tipos de advérbio. Não me lembro muito bem aqui, mas é um modo, uma intensidade, uma forma, uma causa em que vocês vão utilizar esta palavra, tá? Há uma coisa na língua inglesa que difere da língua portuguesa, que sempre a posição do advérbio, a posição na frase, a posição do advérbio na frase é sempre antes do verbo principal. Sempre antes do verbo principal, tá? A posição do advérbio. Deixa eu aumentar a margem para ocupar mais espaço. Então, vamos lá. A posição do advérbio na frase é sempre antes do verbo principal, tá? E esse advérbio de frequência, o nome já fala, eu vou utilizar ele para mostrar uma frequência. Com que frequência eu tenho feito determinado alguma coisa? Então, para eu perguntar com que frequência, para eu fazer essa pergunta, toda vez que eu for perguntar, eu vou utilizar how often. How often, tá? Toda vez que eu vou fazer uma pergunta, tá? How often, tradução dela é com que frequência? O nome já fala. Com que frequência eu faço uma determinada coisa. Só que na língua inglesa, ó,
essa palavra, essa letrinha T, não sai o som. Então, eu falo how often. Often. Eu não falo how often. How often. Então, se eu quiser perguntar, com que frequência você estuda inglês? Com que frequência? Então, eu vou começar a frase desta forma. How often do you study English? Estou fazendo uma pergunta, certo? How often do you speak English? Com que frequência você estuda inglês? Com que frequência você estuda inglês? Não é uma pergunta? How often? Para mostrar o quê? Qual é a frequência que você estuda. Então, aí eu quero dizer, eu sempre estudo inglês. Né? Eu sempre estudo inglês. Então, o advérbio ele vai mostrar essa frequência. Se é sempre, é claro que você está 100%. Então, às vezes eu estudo inglês, eu raramente estudo inglês, eu nunca estudo inglês. Ou então, eu quase nunca estudo inglês. Então, essas palavrinhas são os advérbios de frequência. Então, se eu quiser mostrar para vocês, se eu quero responder essa frase em inglês que eu acabei de formular para vocês, se eu quero responder a frequência em forma sempre, como que ficaria a resposta? Né, no caso, eu sempre, I always, eu sempre estudo English. I always study English. Lembrando que esse T saiu o sonzinho de R. I always study English. Então, always. Com certeza vocês já viram essa palavra em algum momento da sua vida. Principalmente nós mulheres. Que quando vai comprar absorvente, está lá, sempre livre. Always, né? Always, sempre. Sempre é o meu advérbio de frequência. Quando que eu uso essa palavrinha? Always. 100%, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. E outra coisa, detalhe. Como eu disse aqui anteriormente, que a posição do advérbio é sempre antes do verbo principal. Eu sempre estudo inglês. Eu sempre. Sempre vem antes do meu verbo principal, que é estudar. I study English. E aí eu quero falar, eu estudo inglês, eu quero falar, não, eu sempre estudo inglês. Então, I always. Se eu quiser falar eu nunca, I never study English. Muito fácil, tá? Aí na tabelinha, a gente tem uma tabelinha de 100%, 80%, 60%, 50%, 20% e 0%. A gente vai de cima para baixo. Essa tabelinha tem anexo para vocês que eu já vou mostrar já, tá? Então, eu uso always para mostrar que é uma ação que eu faço 100%. Esse 100% a tradução de hours é sempre, para mostrar que eu sempre faço isso, 100%, tá? Eu tenho o usually, que eu faço 80%, não é sempre que eu faço, 100%, não é sempre, mas eu quase sempre faço, quase sempre. Usually, I usually study English. Eu quase sempre estudo inglês, tá? Eu também tenho sometimes, que eu faço 50%. Esse 50% significa que é às vezes. Lembrando que às vezes em português tem crase, tá, galerinha? Por favor. Às vezes, 50%. Então, I sometimes study English.
Eu às vezes estudo inglês, tá? Sometimes. Eu também tenho almost never. Que quer dizer o que, gente? Quase nunca. Quase é almost. Quase nunca. Então, não quero dizer que pode ser 10, pode ser 20%, porque não é nunca. Nunca é 0%. Então, se eu quase nunca estudo inglês, então quer dizer que eu quase nunca, 20%, né? E por último, é claro que tem outros, eu estou mostrando para vocês os que são mais utilizados. O 0%. Never significa nunca, ok? Então, são esses aqui os advérbios de frequência que nós vamos trabalhar. Vou deixar até de cor vermelha, tá? E lembrando que para fazer perguntas eu utilizo how often, tá? Então eu quero mostrar um exemplo aqui. Exemplo em inglês. É assim que a gente escreve. E-G, tá? Um exemplo, eu vou perguntar com que frequência vocês tomam banho? Eu tomo banho todos os dias, então eu sempre tomo banho. Como que ficaria fazendo uma pergunta? How often? Com que frequência você, no caso, do you take a shower? Take a shower. Com que frequência vocês tomam banho? Vou fazer a tradução. Com que Nossa, tá difícil aí, hein? Com que frequência você toma, porque, né, no caso do you take, você toma banho. Qual é a frequência que você toma banho? Responda para mim. Você sempre toma banho? Eu nunca tomo banho? Eu às vezes tomo banho? Como que ficaria? A resposta. Vamos colocar aqui. Eu quase sempre tomo banho. Ou então, eu sempre tomo banho todos os dias. Vamos colocar today, né? I always. Eu sempre. No caso, eu estou respondendo. I always take a shower. Shower today. Ó. Eu sempre tomo banho todo dia. Eu sempre, lembrando que o meu advérbio vem antes do verbo principal. I always take a shower. Take. Eu sempre tomo banho. Ok? E também eu posso usar essas palavrinhas aqui. Every. O que é every? Every. Every day. Vamos colocar aqui. Every day. Ou então, every week, every month. Deixa eu tirar esse. Every day, every week, every month, every year. Year. Então, aqui na tradução é todo dia. Every day, todo dia. Todo dia. Aqui, today é hoje, então não seria. Deixa eu apagar aqui e já vamos reformular essa frase, tá? Every day, todo dia. Every week, toda semana. Every month, todo mês. Every year, todo ano. Aí, percebam, gente, que todas elas começam com every. Every. Every é todo. Aí, eu quero falar. Eu sempre tomo banho. I always take shower. Né? Vou colocar aqui agora, eu vou responder aquela pergunta. I always
take a shower. Eu sempre tomo banho. Eu sempre. Percebam que o meu advérbio vem antes do verbo principal, certo? Muito bem. Eu sempre tomo banho. Eu sempre tomo banho. Mas, se eu quero dizer para vocês assim, eu tomo banho. I take a shower. Eu tomo banho todo dia. Every day. Aí tem uma diferença. É um advérbio de frequência também. Se eu fosse fazer a pergunta para vocês, how often, para vocês, com que frequência vocês tomam banho, né? A pergunta que eu fiz para vocês, how often do you take a shower? How often do you take a shower? Com que frequência você toma banho? Você pode falar, eu sempre tomo banho. I always take a shower. Eu sempre, né? Mas se eu quero falar, eu tomo banho todo dia. A gente usa mais isso, né? Todo dia, every day. Aí, essa palavra que vem every day, every week, every month, every year, toda vez que vier every, sempre vai lá no final da frase. Diferente do advérbio de frequência, always, sempre, sometimes, às vezes, never, nunca, ou usually, quase sempre, tá? Almost never, quase nunca. Almost never, always, usually, sometime, never, sempre vão vir antes do verbo principal. Mas as palavras every day, every year, every month, every week vão vir na frase lá no final, ok? Então, se eu quero falar eu tomo banho todo dia, lá no final. Eu tomo banho todo dia, ok? Essa é a grande diferença, certo? Corrigindo o erro anteriormente. E por isso que vão vir sempre no final de frase, tá? E aí eu quero perguntar para vocês, mais um exemplo. How often do you go to the movies? Deixa eu puxar um pouquinho minha fotinha aqui. How often do you go? Que difícil ficar aqui isso. Aí. How often do you go to the movies? Go, eu sei que é ir. Você ir ao cinema. Então, com que frequência? Você vai ao cinema, né? Com que frequência você vai ao cinema? Fazendo uma pergunta sempre com how often. E respondendo, eu sempre vou ao cinema. Então, I always. Eu às vezes vou ao cinema. I sometime go to the movie. Eu às vezes vou ao cinema, traduzindo. Às vezes vou ao cinema. Ok? Lembrando que sometimes, às vezes, quer dizer que é 50%, não sempre vou, né? E ele está antes do verbo principal, que é o go. Mas se eu quero falar que eu vou ao cinema todo final de semana, né? Toda semana. Se eu quero dizer que eu vou toda semana,
Por exemplo, todo sábado, todo domingo, todo sábado eu vou, todo domingo eu vou. Então, toda semana, um dia da semana eu vou. Toda vez que aparecer every, todo, ele tem que vir lá no final da minha frase. Então, como que ficaria? A resposta. I go to the movies every week. A tradução. Eu vou ao cinema toda semana. Ok? Então, percebam que, ó, every week. O meu advérbio de frequência já está lá no final, ele não está antes do meu verbo principal. Ele está lá no finalzinho. Vou colocar de cor vermelha, que é o jeito que estava ali. Vou tirar Então, I go to the movies every week. Toda vez que aparecer every, lá no final. Toda vez que aparecer o advérbio sometimes, always, never, almost never, ou always, aí vai ser sempre antes do verbo principal. Só isso, tá bom? É bem fácil. Isso eu quero dizer que eu sempre vou. Eu sempre vou ao cinema. Eu sempre. I always go to the movies. Ó, eu posso falar, eu vou ao cinema toda semana ou eu sempre vou ao cinema. Só que a diferença é que quando eu usar essas palavrinhas, eu sempre, eu às vezes, eu nunca, eu quase nunca, vai vir antes do meu verbo principal. Tá bom? Facinho, gente. Ok? E vamos ver aqui o nosso último exemplo. Vou colocar aqui. Mais um para finalizar, tá? I usually wash my clothes on Saturday. O que eu escrevi aqui, gente? Traduzindo. Wash é lavar. Meu verbo principal. Vou colocar de cor vermelha. Usually é o meu advérbio de frequência, porque ele vem antes do verbo principal. Usually. E ó, eu usually, qual que é a tradução de usually? Coloquei aqui em cima para vocês, ó. Usually, quase sempre, 80%, né? I usually wash my clothes on Saturday. Na tradução ficaria, eu quase sempre lavo minhas roupas, my clothes, eu quase sempre lavo minhas roupas na quarta-feira. Saturday, na quarta-feira. Corrigindo aqui, então, gente, eu quase sempre lavo minhas roupas aos sábados, e não é quarta-feira, aos sábados, ok? Eu quase sempre lavo minhas roupas aos sábados, Saturdays, ok? E, por último, se eu quero falar que eu lavo minha roupa toda semana, né? I wash my clothes toda semana é every week. Então, essa é a diferença, tá? A usually vem antes do verbo principal. E quando eu uso week, ou quando eu uso o every, sempre vem ao final da minha frase, ok? Bom, caso tenham dúvida, voltem o vídeo, tá? Com a explicação. Façam as anotações no caderno de vocês. Aqui termina a explicação, tá? Depois que vocês terminarem de fazer o registro no caderno de vocês, vocês vão ter este exercício aqui. Adverbs of frequency, tá?
Aqui vai aparecer para vocês o local onde vocês vão ter que colocar o nome de vocês. E vai vir aqui uma explicação. Mesma forma que eu expliquei para vocês. Não é necessário copiar nada aqui. Só fazer a leitura. Que vai mostrar quais são os advérbios mais utilizados. Como que é a tradução. Tá? E aqui a tabelinha. Vai aparecer alguns aqui que eu não mostrei para vocês. Por enquanto, nós vamos utilizar apenas aqueles, tá? Lembrando, ó, sempre antes do verbo principal, tá? E aqui, o how often, com frequência. E depois vocês vão ter este exercício. Vocês vão marcar X, tem a tradução nas frases, tá? Vocês vão marcar X no que confere, tá? Ó. He plays tennis every Saturday. Ele joga, no caso, tênis toda semana. Aliás, todos os sábados. Ele joga tênis nos fins de semana. Então, ó, he plays tennis every Saturday. Aparece aqui no final, né? Aí depois vai vir uma lacuna. Ele joga tênis nos fins de semana. Então, ele sometimes, usually ou always. Ele joga sempre. Aqui eu estou falando que ele joga no sábado. Então, ele joga às vezes. Ele joga usually. Qual que é a tradução para usually? Normalmente. Ele normalmente joga tênis nos fins de semana ou ele sempre joga tênis nos fins de semana? Aí você vai clicar na palavrinha que você acha que é a correta. Quando chegar lá no finalzinho, você vai responder tudo até a J. Quando chegar lá no finalzinho, para vocês vai aparecer aqui no cantinho a palavra enviar. Você envia seu formulário e depois vai aparecer a frase ver pontuação. Clica lá em ver pontuação e vê quantos pontos você fez. O que tiver de cor verde, você acertou. O que tiver de cor vermelha, você errou. E, claro, vai aparecer a resposta certa lá para você saber de fato o que é que você errou, ok? Caso tenham dúvida, vocês já sabem onde me encontrar, é só me contatar pelo WhatsApp. Muito obrigada, até a próxima aula. See you!